Olá! No programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre a importância da atenção oncológica. Segundo dados do INCA e do Ministério da Saúde, por ano devem surgir 600 mil novos casos de câncer no Brasil. Aqui na LERJ foi lançada recentemente uma frente parlamentar de combate ao câncer e nós vamos saber como esse novo equipamento da casa pode ajudar. Eu recebo aqui no estúdio a presidente da frente, a deputada Ana Paula Rechuan, e o diretor de gestão assistencial da Fundação do Câncer, doutor José Eduardo Couto. Olá, sejam bem-vindos aqui ao programa Toda Mulher. Deputada, para iniciar aqui, como é que surgiu a ideia de criar essa frente parlamentar? Olha, a gente participou nessa casa do evento há 2 anos, no Outubro Rosa. E foram levantadas várias discussões, rodas de conversa, e ali a questão do câncer na mulher, no câncer de mama, ficou muito evidente a fragilidade do sistema. Então isso nos motivou a estender essa discussão, não só para a questão do câncer de mama, mas para a questão do câncer de uma forma geral. Então, nos relatos de dificuldade de radioterapia, de quimioterapia, daqueles pacientes que moram longe da cidade grande, que tem que vir do interior e tem a dificuldade no ir e vir para se tratar. Então, isso nos motivou, além do fato de que, além de deputada, eu sou médica cardiologista e faço acompanhamento de pacientes há muitos anos. E os meus pacientes, hoje, se tratam do coração e estão envelhecendo. Hoje, a população está envelhecendo. E no que ela vive mais, aparece o câncer. Então, a gente trata o paciente do coração, os meus pacientes do coração, e eles estão morrendo de câncer. Então, a ideia da frente foi para que nós possamos ter esse olhar de prevenção, para que nós possamos tratar antes que a doença esteja avançada. Agora, doutor, como eu falei no início aí do programa, a possibilidade de 600 mil novos casos por ano no Brasil, né? É um número muito alto e muitos desses casos vão ser aqui no Rio de Janeiro. Você tem como dizer para a gente uma perspectiva para o estado do Rio de Janeiro? Para o estado do Rio de Janeiro, a estimativa, segundo o INCA, para 2016, é a mesma dessa de 600 mil, aproximadamente 60 mil casos. Se a gente tirar os casos de câncer de pele não melanoma, que seriam menos graves, vamos dizer assim, menos complexos, seriam 45 mil novos casos por ano. Se nós pensarmos que você tem aí uma taxa de sobrevivência de 65%, que não é nem muita, pode chegar a 80%, mas com isso, entre novos casos e pacientes que continuam sendo acompanhados pelo período de pelo menos 5 anos, a gente está falando de uma população de algo em torno de 200 mil pacientes em diagnóstico, em tratamento ou em acompanhamento de câncer só no estado do Rio de Janeiro. Isso é um desafio de saúde pública gigantesco. Como é que está o nosso sistema de atendimento para essas pessoas? A gente tem um sistema eficiente? A Fundação do Câncer participou aí com a Secretaria Estadual de Saúde da elaboração de um plano de atenção oncológica, fez um estudo profundo da estrutura para o atendimento de câncer em 2012. Esse plano foi lançado em 2013, quer dizer, ele está um pouquinho defasado em relação ao status atual, mas a gente fez um levantamento grande dessa situação no Rio de Janeiro. Eu acho que olhando para o Rio de Janeiro, nós temos capacidade, nós temos expertise, nós temos equipamento para poder fazer isso. Mas efetivamente a nossa rede não está estruturada. A nossa rede não está organizada, não está interligada, ela está extremamente fragmentada. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade muito própria em termos de saúde pública, que é o fato dele ter sido capital, de você ter uma rede federal atuante no Rio de Janeiro muito pesada quando a gente compara com outras entes da federação. Então o Rio tem uma situação muito peculiar, mas efetivamente do ponto de vista prático, em que se pese a grande melhora que especialmente o município do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o estado como um todo, mas o município do Rio de Janeiro teve na implantação dos programas de saúde da família, que melhorou muito esse atendimento. Acho que a gente ainda tem um gargalo muito crítico na estrutura do diagnóstico do câncer, na educação desses programas de saúde da família para o câncer, no diagnóstico e no encaminhamento para os centros especializados em tempo hábil. Capacidade a gente tem, infelizmente a gente está funcionando aquém do que a gente poderia e deveria funcionar.
Eu acho que é aí que vem o papel da frente. Na realidade, nós temos grandes serviços desarticulados. Então, hoje, a articulação tem que começar lá no programa de saúde da família, onde o médico, o enfermeiro tem que ter o olhar para reconhecer o paciente de potencial desenvolver câncer. Isso passa por educação e articulação entre os centros. Então, a ideia da frente é fazer essa articulação para que nós possamos dar o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido você tiver à mão a biópsia, o histopatológico, mais rápido você chega ao tratamento. E nós observamos nas conversas com a Fundação do Câncer, com o INCA, com a Secretaria de Estado, que existe um grande gargalo aí. O paciente vai numa unidade de saúde básica, faz uma ultrassom de mama, é visto um pólipo, aí é visto um nódulo, aí ele retorna daqui a um tempo para uma mamografia. Depois da mamografia, ele tem que marcar a biópsia e depois marcar. Então, a ideia é que se construa um novo modelo, inclusive nós apresentamos hoje um projeto de lei que, em articulação com o Estado também, você possa criar polos de diagnóstico referenciados pelos municípios e ali o paciente já faça, por exemplo, a sua mamografia e a sua biópsia com histopatológico no mesmo lugar. E uma vez estando com aquele diagnóstico, ele seja encaminhado rapidamente para a estrutura de maior complexidade, que são os hospitais, para ele ser tratado em definitivo. Porque, pelo que a senhora está falando também, né, faz um primeiro exame, aí demora mais um tempo, faz um segundo, e aí vai demorando mais um pouco para fazer um terceiro. Esse tempo entre um primeiro exame e outro pode até agravar a doença, não é mesmo? Não, com certeza, porque o que vai determinar a cura do câncer é o diagnóstico precoce. Então, cada dia perdido é um dia menos de vida que essa pessoa tem. Então, o que nós queremos aqui com a frente é agilizar essa comunicação entre os setores, os vários setores, níveis de poder e que lidam com a questão câncer, para que se possa dar o atendimento correto. Porque hoje, cerca de 57% dos pacientes que chegam ao hospital para receber o tratamento, 42% deles estão há mais de 6 meses, há quase um ano, no processo de chegar no hospital onde ele vai ser tratado. Alguns pacientes não conseguem realizar a quimioterapia, muitas das vezes já passou do tempo. Quando ele chega, ele vai ser tratado, mas ele não tem mais possibilidade de cura. E o que a gente quer com essa mobilização da frente é dizer ao paciente que câncer tem cura. Que diferente da hipertensão, que é a doença que eu trato como cardiologista, que ele vai ter que tomar remédio a sua vida toda, o câncer, sendo acompanhado durante 5 anos, com o diagnóstico correto, com o tratamento correto, dentro de 5 anos ele fica curado. Então é isso que nós queremos informar. Então, e também queremos informar que não tenham medo de procurar um médico para fazer um check-up, porque esse check-up salva a sua vida. A palavra câncer, antigamente, ninguém nem podia falar. Então, o doutor Eduardo colocou aqui, até 80% dos pacientes podem ter cura. Então, o que a gente quer é que você, na sua casa, olhe o seu irmão, o seu pai, peça para ele tirar a sua camisa, olhe a pele atrás, onde ele não pode enxergar a pele, vê se não tem uma manchinha, uma pinta que possa ser suspeito. O câncer de pele é o câncer mais comum que nós temos. Então, que todas as pessoas tenham esse olhar e não se apavorem, para que a gente procure uma unidade de saúde para que a gente possa ter realmente um resultado bom. Doutor, o senhor ainda vê muito essa questão das pessoas com medo, na verdade, até de descobrir se tem a doença? Infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas têm medo, é comum, o senso comum, eu não vou ao médico, porque vai que ele descobre alguma coisa, e aí, se ele descobrir, eu estou ferrado, como diz o povo, né? O que eu costumo dizer é que se você tem alguma coisa, você tem alguma coisa. Então é melhor que você detecte precocemente isso, ou, se a gente não quiser usar a palavra precocemente, detecte tão logo seja possível a detecção ou imediatamente. Tem uma série de trabalhos mostrando assim, 2 aspectos fundamentais dessa realidade, que são
A primeira é, quando o sistema é muito fragmentado e o paciente vai ao médico, vai fazer o exame em outro local, depois ele volta àquele médico, pede um outro exame, vai num terceiro local, depois ele volta naquele médico, vai para um outro fazer biópsia, depois ele volta naquele para indicar algum para ir. Então, essa fragmentação, o sistema inglês, que é um sistema socializado, que é considerado um dos melhores do mundo, estudou, e o que eles viram é que num sistema perfeitamente organizado, que eles achavam que funcionava tudo bem, quando o paciente fazia isso, ele perdia até 6 semanas só nesse ir e vir, e que redesenhando o sistema, eles ganhavam até 6 semanas no tempo do encaminhamento. Então esse é um aspecto. O segundo é que, como foi dito pela deputada Ana, quando você deixa para tratar a doença tardiamente, muitas vezes você não consegue curá-la. E o que é mais grave é que quando eu não consigo curá-la, isso não significa que eu não vá tratá-la. O tratamento, ele fica mais caro e mais sofrido. Então, quando a gente faz o diagnóstico em tempo hábil, a gente encaminha o paciente em tempo hábil, acaba que esse é um tratamento de custo muito menor e de muito menor sofrimento. E o que acontece no senso comum é que a maioria das pessoas dizem assim, se eu tiver câncer é um sofrimento danado, é muito ruim. Porque eles estão vendo esse tratamento desestruturado. Se esse tratamento, se o diagnóstico for feito corretamente, o paciente foi encaminhado corretamente em tempo hábil, a percepção vai mudar, que ao médico rapidamente é melhor, é mais rápido, é mais seguro, eu vou sofrer muito menos e o mais importante, eu vou me curar na enorme maioria das vezes. Agora, você falou essa questão de ir e vir até no mesmo lugar e como isso demorava, né? Aqui no estado, nós temos pessoas que são mais para o interior do estado, não moram na capital e precisam vir para a capital para fazer, de repente, um tratamento que é diário. Né? Isso é um tormento. Na realidade, a radioterapia ela é feita 1 mês, 30 dias de radioterapia sequenciais, todos os dias. Imagine uma pessoa que mora, por exemplo, em Resende, que é de onde eu sou. Ela tem que sair de lá, ela sai 5 horas da manhã, porque não vem só ela no transporte. Vem outras pessoas que também têm outros tratamentos para fazer. Aguardar o último terminar e retornar. Aí, normalmente, ela sai 5 horas da manhã e retorna às 11 horas da noite. 1 hora da manhã, para 5 horas da manhã estar tendo que estar naquele transporte novamente. Então, isso é muito difícil. E para as crianças também, né? Que o tratamento do câncer infantil, muitas das vezes ele tem centros especializados, ou seja, a mãe tem que ficar com a criança. Isso hoje só é possível porque nós temos organizações sociais que dão suporte ali, que dão suporte de casa, de local para ficar, de o que comer. Essa pessoa também que vem para um tratamento de câncer, ela está debilitada. Ou seja, imagina, você está debilitado com a doença e ainda tem que ir e vir com dificuldade do que vai comer. Normalmente a pessoa tem náuseas após uma químio ou a própria radioterapia queima a pele da pessoa. Então, é muito sofrimento. Então, o que a gente quer é que esse tratamento se descentralize. Já existe uma política pública nesse sentido, já existem unidades chamadas UNACOM, que são unidades como se fossem braços do INCA, descentralizados da capital, e que têm expertise para tratar esse paciente. Esses pacientes precisam chegar lá. E hoje o que nós queremos nessa discussão é que essas unidades recebam também o paciente que ainda esteja em fase de diagnóstico e não só aqueles que já têm o diagnóstico. Ou seja, se eles fizerem tudo no mesmo lugar, a adesão ao tratamento é maior, o tempo de diagnóstico é menor e a possibilidade de cura maior ainda. Então, é isso que nós pretendemos discutir na próxima reunião da frente, que já está marcada, que será no dia 31 de maio, às 9h30, na Alerj, para nós já darmos o primeiro passo, que é a articulação do diagnóstico precoce. Tá ótimo. A gente vai ter que fazer uma pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.